A foto que estamos vendo agora refere-se a um dos setores da Lagoa de Baixo, nas proximidades do bairro Arroio, sendo que na parte central da foto existe uma rua da área urbana consolidada do município de Imbituba. Esta outra foto é exatamente do mesmo local, com uma pequena diferença de ângulo. Agora mostramos mais uma foto, também do mesmo local. Talvez vocês nem tenham notado a diferença entre as três fotos tiradas do mesmo local. Por isso, vamos aproximar uma das outras para que possamos identificar com mais facilidade tais diferenças. A foto na parte superior da tela refere-se a uma situação de equilíbrio hidrodinâmico entre a laguna e o mar, pois a barra estava aberta naquele momento. Tal situação refere-se então à plena normalidade da laguna, pois durante cerca de 5.000 anos, portanto muito antes da era cristã, era assim que as margens da laguna se encontravam naturalmente. As outras duas fotos referem-se ao período de artificialização da laguna, ocorrida a partir de 1960, com o soterramento do seu canal natural de ligação com o mar. A partir daquele ano, a laguna deixou de ser um corpo aquoso costeiro natural para se tornar uma espécie de lago, cujo excedente hídrico é eliminado para o mar através de arrombamentos da área de dunas. O último arrombamento da área de dunas aconteceu no mês passado, mais precisamente no dia 28 de maio. Mas para que você possa ter um melhor entendimento do que acontece em relação a estes eventos chamados abertura de barra, vamos colocar alguns números neste cenário para quantificar tais ações. Vemos então na tela os primeiros três números que vão nos ajudar a avaliar o processo artificial de manejo da ex-laguna de Ibiraquera. O primeiro número, 0,00 metros, refere-se à foto superior e quantifica a altitude do corpo aquoso naquele momento. Significa que a lagoa e o mar estão com a mesma altitude, pela elementar lei da natureza chamada de princípio dos vasos comunicantes. A foto do meio apresenta o número 1,39 metros, o qual refere-se à altitude da laguna naquele momento, ou seja, ela havia sido intencionalmente represada por vontade do comitê gestor da abertura da barra, o qual elevou o seu nível a 1,39 metros acima do nível do mar. A foto mais abaixo do vídeo mostra o número 1,57 m, que quantifica o quanto o nível da laguna estava acima do nível do mar naquele momento. Em minhas pesquisas sobre a Lagoa de Ibiraquera, tentei encontrar em que outra laguna sobre o planeta os gestores elevam o nível destas absurdas cotas altimétricas, mas ainda não encontrei. Se você souber, por favor me informe para enriquecimento de minhas pesquisas. Agora excluímos da tela a foto que retrata o nível normal da lagoa em comunicação com o mar, para nos focarmos apenas nas outras duas que materializam duas das absurdas inundações da laguna de Ibiraquera, que vêm sendo executados desde 1960. A diferença entre elas é que a foto de cima, com 1,39 m, estava acumulando acima do nível do mar um volume de água de aproximadamente 13 bilhões e 900 milhões de litros, mas mantinha as margens da laguna distantes da área consolidada do município, enquanto a outra, com um volume de 15,7 bilhões de litros, invadia a área urbana e fazia submergir a rua que dá acesso à residência dos moradores daquele bairro, que obviamente, uma a duas vezes por ano, durante dias e até mesmo semanas, sofrem diversos desconfortos facilmente imagináveis, bem como ficam expostos a acidentes elétricos até fatais, o que pode acontecer com eventual queda de fio energizado da rede pública em cima da água. Vamos informar agora que estas duas fotos não foram tiradas ao acaso, mas referem-se a dias específicos nos quais a barra foi aberta. A foto de cima refere-se à última abertura, ocorrida no dia 28 de maio último, enquanto a outra refere-se à abertura de agosto de 2018. A partir de agora, então, vamos iniciar uma comparação entre as duas aberturas. A primeira constatação refere-se à diferença de água acumulada na laguna. Isto é bem fácil de fazer, mesmo sem precisar uma calculadora. A diferença é de 1,8 bilhões de litros.
Para termos uma melhor noção do que representa estes 1,8 bilhões, podemos dizer que este volume de água seria suficiente para enchermos 680 piscinas olímpicas ou 2.500 semiolímpicas. Agora vocês devem estar perguntando, o que na prática representou esta diferença de 1 bilhão e 800 mil litros? As medições que fizemos das correntezas que se produzem logo após a abertura nos indicaram que as coletas destes dados, feitas no setor central do assoreamento, delta de maré, apontaram correnteza de até 2,25 km por hora na abertura com inundação mais alta e 1,39 km por hora na inundação com menor volume. Esta diferença nas velocidades das correntezas produzidas nas duas aberturas foi muito significativa e repercutiu diretamente no lapso temporal entre o momento inicial da abertura e o momento em que ocorreu a estabilização com o mar através do nivelamento dos níveis altimétricos. Enquanto a abertura com maior inundação durou 19 horas, a outra com menor inundação durou 51 horas. Por óbvio que a abertura daquela feita com menor volume de água foi mais suave, gradativa, deixando menos vestígios de arrombamento. A primeira constatação visual das consequências de uma abertura mais prolongada, gradativa e suave refere-se à embocadura produzida pela última abertura, que atingiu a largura de 69 metros, enquanto a abertura de 2018 arrombou a boca da barra, chegando a uma largura de 139 metros. Este maior escancaramento da área de dunas se traduziu na prática como um convite para a entrada de uma ressaca que ocorreu apenas 2 dias após a abertura e entrou com violência para o interior da laguna. A minha estimativa, com base nos dados que venho pesquisando, é que esta abertura causou a invasão de um volume de areia correspondente a 5.000 caminhões. Ao contrário do que incrivelmente afirmam alguns membros do Comitê da Abertura da Barra, que juram que o maior peso de água, expressão utilizada por eles para volume de água, reverteria o imenso assoreamento que já existe no leito lagunar. O que fica claro é que quanto maior for a inundação, maior serão as correntezas produzidas, e quanto maior as correntezas, maior será o arrombamento da área de dunas. A inundação de agosto de 2018, que teve uma inundação que invadiu a área urbana da cidade de Imbituba, com um volume de água de quase 16 bilhões de litros, elevados acima do nível do mar, por decisão de um comitê criado justamente para proteger a laguna e preservá-la para as futuras gerações, se constitui uma insanidade que parece invadir o surrealismo somente assistidos em um filme de terror. Estas gigantes embocaduras produzidas pelos repetitivos arrombamentos substituíram as dunas de proteção da laguna por uma rampa abissal para que a água do mar invada livremente a laguna e, como consequência, arraste um enorme volume d'água e sedimentos arenosos para o interior da mesma. Exatamente assim que nós, imbitubenses, estamos construindo nos maiores, ou talvez o maior delta de maré enchente de uma laguna do porte de Ibiraquera, sobre o planeta. A velocidade com a qual estamos enterrando a laguna de Ibiraquera, através da troca de uma hidrodinâmica natural milenar por absurdos arrombamentos de barra, deve representar um recorde mundial, o qual não deve ser motivo nenhum de orgulho para nós, imbitubenses. Objetivamente falando sobre a comparação de inundações com maiores volumes de água que invadem as ruas da cidade com outras que não chegam a este ponto, podemos afirmar que, com base nos dados coletados cientificamente, a inundação de maior volume, além de irresponsavelmente expor moradores ao risco de morte por choques elétricos, chamou para dentro da lagoa, nos dias que se seguiram ao evento, uma sucessão de ressacas que provocaram o fechamento da barra em apenas 25 dias. Não restam dúvidas que, quanto menor o volume de água for represado na lagoa, menor será o prejuízo ecológico. Lagoas são corpos aquosos calmos, de água parada, as quais possuem as suas hidrodinâmicas produzidas exclusivamente pela ação eólica. Por isto, estas gigantescas correntezas artificiais, provocado pelas grandes inundações, são tão criminosas.